Cadê minha tela, gente, compartilhada? Ai, sério. Todo mundo enxergando aí? Quantidade, momento angular? Beleza. Então, bora lá. Última etapa do capítulo 11. Vou começar, a gente vai definir a nossa última grandeza importante aqui do curso, né, de forma geral, que é momento angular. E vocês já veem que automaticamente a gente lembra de uma grandeza que a gente já estudou, que é o momento linear, né? A gente viu o momento linear, né, principalmente quando a gente estava estudando aquele processo de colisões, e a gente estudou as condições de conservação do momento linear, que nós vamos relembrar aqui hoje, que estava associada à translação. O momento angular está relacionado a um movimento de rotação, e a gente vai ver também as condições de conservação, tá? Então, vamos relembrar lá, pessoal. Quando a gente viu translação, a gente trabalhou com um sistema de uma partícula, por exemplo, ou N partículas. Você tem uma partícula lá com uma determinada massa, essa partícula tem uma certa velocidade. Qual que é a definição de momento linear? Lembra que o momento linear é uma grandeza vetorial. Momento linear é simplesmente pegar a massa e multiplicar pela velocidade do corpo. Então, a gente tem, né, de modo um momento linear aí sempre paralelo ao vetor velocidade da partícula. Não é isso? Lembraram? Bom, então já que tudo que a gente vai fazer hoje aqui é uma correlação com essa grandeza momento linear, então a gente vai retomar as principais características para a gente fazer esse paralelo. Vamos aplicar aí a segunda lei de Newton para uma partícula. Lembra, o que a gente fazia? Para uma partícula eu tenho aqui força resultante, segunda lei de Newton para translação, tá? Lembra que partícula só tem grau de liberdade e translação. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas o que é a aceleração? A aceleração é derivada do vetor velocidade, não é isso? Então, vocês concordam? Olha só, pessoal, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, que é a derivada em relação ao tempo de mv, porque a massa é constante, né? Concordam, pessoal? Quando eu for fazer a derivada em relação ao tempo de mv, a massa cai fora, né? E fica só a derivada da velocidade. Mas aqui é só interessante, olha, para eu escrever, então, em termos do momento linear. Ou seja, o que a gente conclui? Que a segunda lei de Newton da translação é F igual a ma, mas também pode ser escrita como força resultante é igual a taxa de variação temporal do momento linear dessa partícula. Na verdade, essa foi a forma original com que Newton estabeleceu a segunda lei de Newton. Ele falou que uma força resultante atuando numa partícula provoca uma variação do momento linear dessa partícula, tá? Beleza. Para um sistema de partículas, era a mesma coisa, ó. Então, imagina que você tem lá, né, um certo sisteminha de referência, só que agora você tem N partículas. Então, essa partícula aqui, ó, N1, tem um momento linear P1. Aliás, vou escrever em termos da velocidade. Tem uma velocidade V1. Essa partícula de massa N2 tem uma velocidade V2. Então, tem um sisteminha de partículas. E aí? Quem que vai ser o momento total? Momento linear total. Mesma coisa, vai ser a soma, ó, M1, V1, mais M2, V2. Ou seja, vai ser a soma dos momentos lineares individuais, né? E o que a gente viu aqui? Quando eu tinha um sisteminha de partículas, lembra? Que era útil para a gente definir um ponto, né? Desse sisteminha de partículas, que era chamado de centro de massa,
Não é isso, gente? E esse ponto é muito útil, olha, ele é um ponto que descreve o movimento do corpo como um todo, de forma simples, mesmo que o movimento das partes seja complexo, né? Foi nesse contexto que a gente introduziu o centro de massa, que é um ponto do corpo, aí tem a ver com a distribuição da massa, né? Então, se tem muita partícula aqui, ó, de massa muito grande mais para cá, o centro de massa ele é levado para próximo dessas partículas mais massivas, não é isso? E a gente viu, então, que o centro de massa se move como se todas as forças externas estivessem concentradas ali, né? Então, recapitulando, a gente viu que o momento associado ao centro de massa era emissão, vezes a velocidade do centro de massa. Na verdade, isso aqui era o momento total do sistema. O momento total do sistema escrito em termos do centro de massa, né? Era como se toda a massa, ó, juntando a massa de todas as partículas, estivesse concentrada nesse ponto que tem essa velocidade, tá? E aí, o que a gente viu? A gente deduziu, então, que eu podia escrever a segunda lei de Newton para esse sistema de partículas, tá? E a gente viu que o somatório das forças externas correspondia à variação de momento total desse sistema, tá? Não sei se vocês lembram disso. Foi logo ali após, né, a definição do conceito de energia. Ou seja, pessoal, qual que é a condição, então, de conservação do momento linear? Seja de uma partícula, seja de um sistema. Ó, se eu sei, ó, para uma partícula, força resultante é dp dt. Então, para P ser constante, o que eu tenho? Que a força resultante sobre essa partícula tem que ser igual a zero, não é isso? Essa é a condição de conservação. Para um sistema de partículas, a mesma coisa, ó. Para o momento linear total ser constante, eu tenho que o somatório das forças externas sobre esse sistema tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é justamente retomar essa conservação, olha, todos esses critérios, só para uma outra grandeza que não é momento linear, é momento angular. Tá? Relembraram isso aí? Beleza. Aí a gente passou, então, a introduzir a rotação no curso, que é essa terceira parte. Vamos só relembrar alguns conceitos que a gente já faz até uma revisão. Então, imagina o seguinte, quando eu introduzo rotação, qual que era uma grandeza para a gente que fazia o análogo à força? É isso? Força na translação, ela provoca uma aceleração, quer dizer, uma variação do estado de movimento, né? De translação. O torque é exatamente isso. Vai produzir uma alteração do estado de movimento de rotação. Então, aqui a gente está representando um corpo rígido, né? Esse é o meu eixo de rotação. Lembrem, por exemplo, né? Esse eixo, eu posso representar ele com esse pontinho, ou poderia ser um eixo entrando, um eixo saindo, tá, gente? Então, aí vamos supor, do jeito que foi representado aí, o meu eixo Z está saindo da tela, apontando para fora. E aí, o que caracteriza o torque de uma força? O torque de uma força é um produto vetorial entre R e F. Vamos recapitular. Quem que é R? R é o vetor que sai do eixo e localiza o ponto de aplicação da força. Então, aqui está o meu R, não é isso? F é a minha força, que vai representar, esquece aí essas componentes que estão demonstradas, mas essa é a minha força F, né? Então, produto vetorial, o que você tem que fazer? Se entender a característica vetorial, você vai usar a regra da mão direita, para você entender para onde está esse torque, tá? E lembra, então, que o torque, pessoal, é sempre em relação ao andar do eixo. O eixo precisa ser especificado. Então, se eu falo que o eixo agora é esse aqui, ó, mudou o torque. A força continua a mesma, mas o torque mudou, que muda a distância do eixo, etc. Tá? Então, vamos relembrar a regra da mão direita. Vou fazer aqui. Então, ó,
Para eu fazer igual vocês, eu tenho que fazer virar. Aqui, ó. Então, vamos lá, ó. R, os dedos da mão vão, ó, saem do eixo, ó, punho sai do eixo, os dedos da mão indicam o sentido de R, e a mão, a palma da mão, abraça a força. Então, quando você faz R, VEC, F, nessa figura que está aparecendo na sua tela, o que você vê? Dedão para fora, não é isso? Igual meu dedo aí, ó. Então, o módulo do torque é R vezes F, vezes seno do ângulo. Cadê o ângulo? Ó, você faz a projeção do R aqui, ó. O ângulo é entre R e F. Esse anglinho que ele está chamando de φ, não é isso? Então, RF seno θ. E para você fosse representar, nesse caso, em termos de um vetor, ó, seria RF seno θ. Em qual direção? Ó, uma direção Z, positivo, certo? Porque meu dedão ficou aí para fora. Alguma dúvida sobre a regra da mão direita? Essa é uma boa hora da gente tirar aí, gente. Lembra que em todos esses exercícios que a gente está fazendo de torque, né, de rolamento, tal, você define o sentido positivo do eixo, né? O eixo é o eixo aí que passa aí no plano da página. Ah, mas o Z vai ser positivo para fora ou para dentro? Você pode determinar isso, né? E usar a sua convenção aí, tá? Existe uma convenção que rotação horária produz um torque negativo e anti-horária positivo, mas isso é arbitrário, tá? Lembrem disso. Tudo bem aí, gente? Que torque, então, toda vez que você tem um torque, você produz o quê? Uma aceleração angular, não é isso? Toda vez que você tem um torque resultante, você produz uma aceleração angular no seu sistema. Deixa eu ver se ele vai fazer isso. Agora é isso aqui, ó. Então, ó, estamos estabelecendo nosso paralelo lá, entre as grandezas lineares e angulares. Então, vou recapitular aqui, ó. O somatório, força resultante, produz uma aceleração. E a gente viu que o análogo angular é que o somatório dos torques externos sobre o meu sistema em relação a um determinado eixo, tá? Então, aquele caso lá era em relação ao eixo Z, né? Lembram dessa expressão, gente? Qual que é o análogo? Ó, força resultante é o torque resultante, soma dos torques. Aceleração linear. Deixa eu colocar só em módulo aqui. Aceleração linear, qual que é o análogo? Aceleração angular, né? E quem faz o papel, quem faz o análogo da massa inercial? Quem que mede a dificuldade de uma... Exatamente. Então, quem mede a dificuldade de um corpo rotacionar em torno de um determinado eixo é o momento de inércia. Momento de inércia em relação àquele eixo, né? Específico. Então, isso aqui tudo é para um eixo fixo, né? Então, ó, já fizemos o paralelo de torque e de força. A gente viu ali no slide anterior que quando eu tenho, né, o somatório de todas as forças externas, eu tinha um sistema de partículas. Isso produzia uma variação de momento linear. E isso aqui é a mesma coisa, né, gente? A gente só reescreveu. Então, isso aqui também é a segunda lei de Newton para translação, né? Então, a aula de hoje, esse que é o objetivo, ó. Eu sei a segunda lei de Newton da rotação e eu quero obter esse análogo aqui, ó. Será que tem um outro jeito de eu descrever, então, essa lei? Ah, será que o somatório é de quê? A gente sabe que análogo da força é torque, né? O somatório dos torques produz uma variação de momento. Esse momento será um momento angular? Então, a gente quer estabelecer esse paralelo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês vão perceber que é exatamente isso, tá? Toda vez que houver um torque resultante sobre um sistema,
esse torque vai produzir uma variação de momento angular. Então, a gente precisa entender que grandeza é essa. Momento angular de uma partícula. De novo, vou ter que usar a regra da mão direita. Então, imagina o seguinte, pessoal. Lembrem lá, ó. Momento linear, mv. Só pego a massa, multiplico pela velocidade. E o momento angular de uma partícula? Anotem aí, nós estamos no sistema de coordenadas cartesianos e aqui está a minha partícula de massa m. Essa partícula tem uma certa velocidade. Notem que ela está se movimentando no plano xy. Estão vendo? O plano xy está aqui, ó. Não precisa estar necessariamente no plano, é só esse caso particular. E essa partícula tem, então, já que ela tem essa velocidade, já foi desenhado o momento linear dessa partícula. Tudo bem? Que é esse vetorzinho P aí. A definição de momento angular, que é chamado de L, tá? Momento angular é R VEC P. R VEC, momento linear. Vou ter que aparecer aqui de novo, para a gente fazer a regra da mão direita. Então, vamos lá, ó. O R está no plano, então R VEC P. Ó, vou fazer assim, ó. Meu tablet está aqui, né? Estão vendo que o plano XY está no tablet, gente? Né? Então, olha, tô saindo lá do eixo, R de novo. R sai do eixo e localiza a sua partícula. Então, mesma coisa, os dedos, o punho lá no eixo, os dedos localizam a minha partícula e a mão abraça o vetor em questão, né? Que no caso é o momento linear. Então, R VEC P, o que vocês acham? Dá em qual direção? Faz a regra da mão direita aí. Para onde que está o momento angular dessa partícula? Em qual direção que ela aponta? Pensa num plano, num espaço XYZ aí, ó, no seu caderno, ó. A partícula está em cima da folha do seu caderno, está localizada pelo vetor R. O momento linear dessa partícula está no plano do seu caderno também. Estão vendo? E o eixo Z é o eixo perpendicular aí, ó. Se você fizer R VEC P, seu dedão aponta para onde? Me falem só para ver se vocês estão conseguindo fazer a regra da mão direita. Deu ruim aí? Estão me ouvindo? Estamos. E aí, galera? Ó. Então, Kevin, fala aí, ó. Aqui está o eixo Z, né? É o que está desenhado no seu sistema. Aqui está o eixo Z. Sua partícula está aqui na minha folha, ó. Esse é o meu vetor R. E o vetor P também está lá no plano. Então, se eu fizer R VEC P, para onde que está meu dedão, gente? Em qual eixo? Z. Boa. Então, o momento angular aí está na direção Z. Tudo bem? Beleza. Então, nós entendemos o caráter vetorial dessa grandeza, para onde que ela vai estar.
né? Aí, a mesma coisa, tá, gente? Definir Z positivo para cima. Né? Aí isso que define o sentido do seu movimento. Então, notem o seguinte, qual que é o significado físico de momento angular? O momento angular, pessoal, ele mede a capacidade que essa partícula tem de girar em torno de um eixo. Então, ó, tem a capacidade que a partícula tem de girar em torno de um eixo. Não significa que ela está girando, tá? Não significa que você está vendo ela andando aí com uma certa velocidade angular, não. Quer dizer que ela tem uma certa capacidade. Mas como assim, Ivo? Como que ela não poderia ter uma capacidade? Quando, gente, que o momento angular seria igual a zero, por exemplo? Imagina assim, olha, você tem lá o seu plano XY, aqui está o seu eixo Z. Então, imagina que eu tenho uma partícula assim, ó. Então, meu eixo, aqui, localiza minha partícula, esse é o meu R, e o P está aqui, ó. Pensa nessa partícula, ó. Pensa nessa partícula. Que movimento é esse que essa partícula está fazendo? Se ela tem um momento linear apontando ali, ó, exatamente na reta que localiza ela, o R. Vocês concordam que se essa seta aqui está paralela a R, significa que essa partícula está com velocidade aqui na diagonal, né? Vocês concordam que ela está indo né? Ela está indo reto, o resto da vida aí, se não acontecer nada, né? Concordam, olha, que quando o R é paralelo ao P, quando o R é paralelo à velocidade, a partícula anda para frente, anda reto aí, ó. E vocês estão vendo que não existe nenhuma possibilidade aí dela dar uma volta, né? Dela fazer uma curva ali, dela girar em torno de Z, concordam? Você só está vendo a partícula indo embora, né? Quando o seu vetor P, olha, começa a mudar de direção, ó, a partícula tende a ir para cá, ó. Existe uma possibilidade aqui, ó. Vocês entendem o que eu estou falando? Tá? Então, isso é a definição da grandeza momento angular, tá? Toda vez, então, que R for paralelo ao momento linear, esse ângulo, então, ó, R, módulo de P, vezes seno do ângulo, aqui ele representou, chama de φ, né? Vezes seno do ângulo entre R, ó, aqui a projeção de R, esse é o ângulo, ó, seno do ângulo entre R e P. Então, esse seria o módulo. Se o ângulo é zero, como a gente viu no caso paralelo, zero é momento angular. Qual que é a unidade de momento angular, gente? É metro vezes momento linear, que é quilo, vezes velocidade. Então, a unidade é quilo, metro por segundo, metro ao quadrado por segundo, tá? Dúvidas? Posso ir? Coloca presente aí, tá? Por favor, gente. Então, ó, eu estou tentando chegar naquela outra equação, né? Numa segunda lei de Newton para rotações descrita de uma forma diferente. Então, note o seguinte. Momento angular de uma partícula é R VEC P. Então, momento angular de uma partícula é R VEC MV. Agora, eu vou fazer uma derivada aqui, ó. Derivada do momento angular em relação ao tempo. O que faz o momento angular derivar em relação ao tempo? Então, o que eu vou ter que fazer? Derivar essa expressão toda aqui, ó, de R VEC MV. Então, quando eu fizer isso dl dt vai ser igual a dr dt VEC MV, tá? Eu distribuo isso, lembra? Mas, agora eu derivo o segundo termo, ó, R VEC
Concordam, gente? Ó, derivei em relação ao tempo. É a primeira derivada, VEC, o segundo termo, mais o primeiro termo, VEC, a derivada do segundo termo, tá? Então, ó, dl dt, a taxa de variação do momento angular, vai ser igual a... O que é dr dt? dr dt não é justamente a velocidade da partícula? Ó, então esse termo é a velocidade da partícula. Esse termo tem velocidade da partícula. Velocidade é paralela à velocidade, o ângulo é zero. Então esse produto vetorial aqui vai dar zero. Esses vetores são paralelos. Tá? Então vai sobrar só esse termo aqui. Esse termo é o quê? R VEC dp dt. É que mv é o momento linear. Tá? Só que o que é dp dt pela segunda lei de Newton, gente? dp dt não era a força resultante sobre a partícula? Então, olha o que a gente chegou à conclusão. Que dl dt, a taxa de variação temporal do momento angular dessa partícula, é R VEC F. O que é R VEC F? R VEC F, se eu pegar o R que localiza... tem a minha partícula, ó, que está um eixo. Esse aqui é o meu R. Localiza a partícula em relação ao eixo. F é a força que atua sobre a partícula. R VEC F, nós acabamos de ver que é quem? O torque resultante sobre a sua partícula. Não é isso? Então, o que nós acabamos de concluir, gente? A segunda lei de Newton e de outra forma, ó. O torque resultante sobre uma partícula, a gente não tinha visto que era R VEC F, agora eu estou escrevendo como sendo dl dt. Então, toda vez que existir um torque resultante sobre a minha partícula, nós vamos fazer um exercício, tá? Toda vez que existir um torque resultante sobre a minha partícula, o momento angular dela varia. Tudo bem? Então, qual que é a condição de conservação? Se os torques resultantes sobre a partícula são iguais a zero, o momento angular é conservado. O que quer dizer isso? A LI é igual a LF. Então, você tem que achar uma expressão para LI e achar a expressão de LF. É muito parecido com o momento linear, tá? Lembrem que isso aqui é para uma determinada direção, tá, gente? Isso aqui é para uma determinada direção. Então, vamos ver o torque resultante em relação ao eixo Z. Se o torque resultante em relação ao eixo Z é zero, então o momento angular em relação ao eixo Z é zero, tá? Então, lembrando que isso aqui também é chamado de segunda lei de Newton para rotações também. Revista, igualzinho a gente reviu para o momento linear. Então, vamos fazer deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, ó, só organizar meu formulário aqui. Torque R VEC F. Momento angular R VEC P. E a gente viu que o torque resultante sobre uma partícula é dl dt. Então, vamos lá. Exercício 26 do Halliday. Exercício 26 diz que, no instante tal da figura, uma partícula P de 2 kg tem um vetor posição R de módulo 3 metros e ângulo θ1. Tá? Então, ó, R é um vetor, ó, que localiza a minha partícula P e faz um ângulo de
45 graus em relação à horizontal. A partícula está andando, pessoal. A partícula tem uma velocidade v para cá, rosinha, de módulo 4 metros por segundo, e foi dado o ângulo θ2 de 30 graus. E sobre essa partícula está atuando uma força F, de módulo, aí em roxo, de módulo 2 newtons, e faz um ângulo θ3 de 30 graus. Tá? Então, vocês concordam que essa partícula, ela tem momento linear, não é isso? Dada por mv. Ela tem também um momento angular, que eu poderia calcular fazendo R vec P. Estão vendo? E aí a gente vai discutir sobre torque e momento angular. Olha, os três vetores estão no plano XY. Determine em relação à origem o módulo e orientação, né, do momento angular de P e do torque que age sobre P, e a gente discute aqui sobre a conservação. Então, vamos responder a letra A primeiro. Determine em relação à origem vou colocar esse meu eixo Z aqui, tá? Para fora. Positivo para fora. Então, determine em relação a essa origem, de onde está saindo o eixo Z aí para fora, o módulo e a orientação do momento angular dessa partícula, pessoal. A partícula tem momento angular, então pensa assim, ó. Vocês estão conseguindo visualizar isso aí? Vocês estão entendendo que essa partícula tem uma tendência a girar em torno desse eixo? Né? Tá lá o seu plano, lá o eixo Z tá saindo do plano. Ó, essa minha mãozinha aqui, os dedos, localizam a minha partícula R, ó. E se eu abraçar em direção à mão, lá em direção ao meu vetor V, eu acho o momento angular, ó. Momento angular saindo do plano, no sentido de Z positivo, né? Ou seja, se existe um momento angular não nulo, é porque existe uma tendência dessa partícula a girar em torno desse eixo Z. É isso? Então, vamos lá. Ó. Momento angular, módulo, direção e sentido. Vamos pegar o módulo do momento angular. Momento angular, olha lá, sua formulário. R vec P. Então, vai ser módulo de R vezes módulo de P. P é mv, né? Vezes seno de quem? Fala aí pra mim o ângulo, pessoal. Seno de quem? Quarenta e cinco. Outras opções? 45. Você tá pegando esse θ1 mesmo, Sabrina? Porque olha só, gente. Da definição lá do momento angular, ó, né, que é R vec P, então é o ângulo entre R e o momento linear. Lembra que o momento linear é mv. Então, basicamente, é o ângulo entre R e a velocidade. Então, ó, cadê o meu R? R é esse vetor azul. Deixa eu fazer a linha dele, ó. Esse vetor azulzinho, se você prolongar, dá essa linha que eles prolongaram lá, né? Essa é a linha de prolongamento do meu vetor R. O V é a minha velocidade rosa. Então, meu ângulo, na verdade, é esse aqui, Sabrina, ó. O ângulo entre R e V. Ok? Ó, sai de R e vai para V, você tem esse anglão aí. Esse ângulo, vocês concordam que ele é 180 menos esse pedacinho aqui, θ2? Então, esse ângulo é 180 menos θ2. θ2, na verdade, é 30, né?
Então, na verdade, esse ângulo é 150 graus, tá? Então, lembra que sempre que a gente for fazer o ângulo entre dois vetores, faz o prolongamento dele e tenta enxergar o ângulo com outro vetor. Então, vai ser seno de 150. E aí, a gente tem o todo, né? A gente tem o R, a gente tem o M, a gente tem o V, seno de 150. Nós vamos achar que o momento angular vai ser 12. Módulo vai ser 12 quilos metro ao quadrado sobre os segundos. Ou seja, se eu fosse representar o meu momento angular, né? Veja se vocês concordam lá com a regra da mão direita, né? Ó, R e V estão no plano XY. Você vai ver que regra da mão direita, como eu mostrei, seu dedão vai dar para fora. Então, é 12 quilos metro ao quadrado por segundo na direção Z positiva. Ou você poderia escrever saindo do plano, saindo da tela, saindo do plano do papel. Ok. Ó, então a gente já sabe que essa partícula tem momento angular. Ela tende a girar em torno do eixo Z. Eu estou olhando tudo em relação ao eixo Z, né? Agora vamos achar o torque. Se o torque sobre essa partícula em relação ao eixo Z for zero, o que vai acontecer, pessoal? Quer dizer que o momento angular dessa partícula em relação a esse eixo não muda. Se o torque em relação ao eixo Z for diferente de zero, o momento angular vai mudar, tá? Se o momento angular vai mudar, pessoal, aí é aquela analogia, ela vai tender a girar mais rápido ou mais devagar, etc. Tá? Quer dizer que o movimento, a tendência do movimento de rotação ali vai mudar. Então, vamos tentar achar esse torque que age sobre a partícula. Lembrando que torque é R VEC F. Então, o módulo vai ser RF seno de θ, ó. Faz lá a sua regra da mão direita, mesma coisa, ó. Sua mão, seu punho lá na origem, ó. Sua mão com os dedos bem apontando no sentido de R ali, 45 graus. E sua mão abraçaria a força, olha o seu dedão. Seu dedão está apontando para fora do papel, para fora da tela de novo. Estão vendo? Concordam? Se não estiverem vendo, eu apareço de novo para mostrar, tá? Torque dá em relação ao eixo Z também, ou seja, opa, existe torque. Então, agora vamos identificar esse ângulo, o ângulo entre R e F. Esse ângulo está claramente visto aí, tá vendo? Olha o prolongamento de R e F. O ângulo é exatamente o θ3, né? θ3 vale 30 graus. Então, vai ser R eu tenho, F eu tenho, seno de 30, que é meio. Nós vamos achar que o torque em relação ao eixo Z vai ser 3 newtons vezes metro. Então, apontando aí na direção mais Z positivo também. Então, se eu estivesse na letra C aí, perguntando, haverá conservação do momento angular? Momento angular em relação ao eixo Z se conserva? Não, né? Então, lembra do nosso formulário aqui, ó. Se há torque resultante em relação a um eixo, o momento angular varia. Então, o momento angular se conserva? Não. Pois há torque resultante. Em relação àquele eixo específico, tá? Depois nós vamos fazer um exercício que vocês vão ver que pode existir torque em relação a outro eixo, que não é o que eu estou querendo olhar. Aí, né, vou confundir vocês agora, não vou pra frente.
Tudo bem, gente? Bora lá, então. Mesma coisa, ó, tô fazendo o caminho do momento linear. Agora, se eu tenho um sistema de partículas, sistema, desenhei só, né? Aqui só tinha uma, mas agora tem um sistema de partículas. Ah, como é que eu vou saber quem que é o momento angular total desse sistema? Que gira em torno de um determinado eixo, né? Pode girar ou não, né? Então, ó, o momento angular total, pessoal, é a soma dos momentos angulares individuais. Então, vai ser a soma do momento de L1, da partícula 2, até a enésima partícula, tá? O que eu posso fazer? Deixa eu ver se é o próximo slide, né? Ah, eu quero saber o seguinte, qual que é a conservação do momento angular para esse sistema de partículas? Então, notem que, se eu for fazer a derivada do momento angular total, vai ser a soma das derivadas individuais, não é isso? N2, dt, blá, blá, blá. Só que o que acontece? O que é dL1 dt? Né? Exatamente o torque sobre a partícula 1. Isso aqui não é o torque sobre a partícula 2, etc. Então, simplificando, a gente vai concluir que a derivada temporal do momento angular total é o somatório dos torques externos sobre esse sistema, sobre todas as partículas ali. Tá, gente? Mesma coisa, né? Ou seja, qual que é a condição de conservação? Se não há torque resultante em relação a um determinado eixo sobre esse meu sistema de partículas, o momento angular total se conserva, tá? A aula que vem é só sobre exercícios disso, hein? Agora nós vamos começar a ver algumas aplicações disso aqui. Então, ó, quais são algumas, vou entrar em detalhes não, mas só para vocês entenderem a importância que isso tem na física, na engenharia também, né? Implicações da conservação de momento angular. Ah, se eu tenho uma partícula isolada é um trem muito difícil, né? Se eu tenho uma partícula isolada no espaço que está assim, não tem ação de campo gravitacional nenhum, ela está muito longe de qualquer corpo, então eu não posso nem representar um peso aqui, tá? Ou seja, uma partícula completamente isolada, a força resultante sobre essa partícula é zero. Se não tem força resultante, não tem torque resultante sobre essa partícula. Então, o momento angular dela é conservado, né? Essa partícula anda ali para sempre, ela anda para sempre na mesma direção, né? Agora, um exemplo super importante, pessoal, de conservação do momento angular é quando eu tenho caso de forças centrais. Talvez esse seja o exemplo mais relevante que vocês devem ter em mente. O que significa uma força central? É uma força que atua justamente na linha de ação ali entre os corpos, tá? Então pensa bem, olha, quando você está estudando a mecânica newtoniana, que ele descreve bem o movimento planetário, tá? Então nós temos o Sol aqui, de amarelinho, e a Terra. A Terra está fazendo uma órbita em torno do Sol, tá? Então essa órbita é essa órbita elíptica aí que eu estou representando por essa linha branca. Aqui está a velocidade, tá? Esse V0 é a velocidade tangencial da Terra. Concordam? Aí, por que eu falo que é uma força central? Qual que é a força que está atuando sobre a Terra, pessoal?
não é a força gravitacional? É a força de atração do Sol? Só que a força gravitacional, ela é uma força central, né? Ela está na linha que liga os dois corpos. Não é verdade? A força gravitacional aqui está apontada para o centro, ó. Tudo bem? Então, ó, aqui está o meu eixo. Meu eixo de rotação tá aqui. Então, notem o que está acontecendo. Ó. Cadê o meu vetor R? R é o vetor que localiza a minha partícula. Vamos tratar a Terra como uma partícula. Aqui está o meu R. Cadê o meu F? F é para cá, ó. É a força de atração gravitacional. Qual que é o ângulo entre R e F? O ângulo entre R e F é 180 graus, porque eles são antiparalelos. Então, vocês concordam que quando eu for calcular o torque resultante em relação a esse eixo, vai lá estar R, F, seno de θ, seno de 180. Isso aqui é zero. Então, o torque resultante sobre a Terra é zero. Se o torque resultante sobre a Terra é zero, o que acontece? O momento angular da Terra é conservado. Em relação a esse eixo aqui, ó. Tá? Pensa que é um eixo que fura aí, ó, a tela, né? Em torno do qual a Terra vai girar. Peraí, deixa eu aparecer. Então, notem o seguinte, ó. Não tem torque resultante, o momento angular da Terra vai ser conservado nesse movimento dela de rotação em torno do Sol, em torno daquele eixo lá. Se o momento angular é conservado, quer dizer que ele é sempre o mesmo, tanto em módulo, né, quanto em direção e sentido. Aí nessa órbita da Terra, para que direção que está o momento angular? Ó, R, momento angular, né, R vec P. Lembra, ó, momento angular é R vec P. E P é a direção do vetor velocidade, que é tangencial. Você pega R vec P, vai dar um dedão para fora aí, ó, perpendicular ao plano da órbita. Então, o momento angular da Terra está sempre vertical para cima, na mesma direção do eixo, tá? E é conservado. Então, o tempo inteiro, o momento angular aponta para cima. Quer dizer que o tempo inteiro, essa órbita está no mesmo plano. Então, essa é uma característica super importante do movimento planetário aí, deduzida por Newton, tá? Que as órbitas planetárias são planares. Ou seja, deixa eu sair daqui. Ou seja, ele está sempre no mesmo plano, tá? Quando a gente vai ver, isso não é essa mecânica newtoniana não vai explicar perfeitamente as coisas não, tá? Mas são ótimas aproximações, tá? Então, entendem isso? Se o momento angular em todos os pontos ali, ó, está apontado para cima, quer dizer que a órbita tem que ser planar, tá? Então, essa é uma primeira conclusão importante, que sai de coisas simples aí, ó, de conservação. Não vou deduzir essas coisas aqui não, mas a gente consegue deduzir também que pela conservação desse momento angular, tem essa questão aí da segunda lei de Kepler, lembram disso? Intervalos de tempos iguais, esse planeta varre áreas iguais, tá? Então, isso tudo sai dessa conservação do momento angular, tá? E das velocidades diferentes também no afélio, né, que é o ponto mais afastado do Sol, e do periélio, tá? Isso é só um exemplo, assim, de como uma questão tão simples, que vem ali, né, do torque resultante ser zero, gera propriedades tão importantes aí relacionadas à, né, astronomia e órbitas planetárias, tá? Agora, finalizando aí, pessoal, a gente fazer um exercício. Isso que a gente viu foi para partículas, né? Uma partícula. Tenta concentrar, eu sei que vocês estão com a cabeça quente, eu fico preocupada com vocês aí, vocês não estão absorvendo nada. Então, foca aí, o que a gente já viu na aula até agora? Para uma partícula, momento angular, R vec P, tem a ver com a tendência desse corpo, que esse corpo tem a girar em torno de um determinado eixo, R vec P, né? Que é R vec mv.
Se o momento angular, se existe torque resultante sobre essa partícula, R VEC F, existe torque resultante na mesma direção do momento angular, então quer dizer que esse momento angular não se conserva. Se o momento angular não se conserva, é que ele vai mudar o estado dele de rotação, tá? Só que a gente só viu isso para partícula e sistema de partículas. Em geral, quando a gente está tratando de rotação, tudo que a gente viu foi o quê? Um corpo rígido, né, que é um corpo que tem uma distribuição de massa, girando em torno de um eixo com uma certa velocidade angular, né? Então, eu só vou expandir o conceito para essa situação. Nem vou deduzir isso não, tá, gente? Então, notem o seguinte, se você tem um corpo rígido que gira em torno de um eixo Z, uma velocidade angular ômega, como é que eu trataria esse problema? Como é que eu acho o momento angular de um corpo rígido? O que você teria que fazer? O corpo rígido, ele é construído de uma série de partículazinhas, que estão situadas em diferentes posições. Então, vocês concordam que é como se fosse um somatório dos momentos angulares de todas as partículazinhas que compõem o corpo rígido? Então, ele pega esse exemplo aí, ó. Então, ó, em relação ao meu eixo Z, R é o vetor que localiza essa partícula. Aqui está a velocidade linear dessa partícula, né? Que se o corpo está girando em torno do eixo Z, é como se essa partícula estivesse fazendo uma órbita circular em torno aí do eixo, não é isso? Então, beleza. Aí, o que a gente vai concluir, tá, pessoal? Já chegando no resultado final da gente fazer uma aplicação. Se eu computar isso para todas as partículas do corpo rígido, no fim das contas, eu vou ter isso aqui, ó. Que é o resultado mais importante para a gente aplicar nos exercícios. Que o momento angular em relação a um determinado eixo, nesse caso aqui é o eixo Z, por quê? Porque eu estou rodando em torno do eixo Z. O momento angular, vocês vão ver que ele vai ficar em função, né? Vai aparecer um somatório aqui, ó, de cada massinha vezes a distância ao eixo ao quadrado. Isso aqui é exatamente o momento de inércia do corpo, né? Então, nós vamos concluir que o momento angular do corpo rígido em relação a um determinado eixo é o momento de inércia em relação àquele eixo vezes a velocidade angular de rotação em torno desse eixo. Tudo bem? Então, a gente sabe, ó, o momento de uma partícula e momento de um corpo rígido. E momento angular de um corpo rígido. Tá? Aqui, mesmo processo, eu já vou dar as condições de conservação diretas aqui. Então, se o momento angular em relação ao eixo Z, por exemplo, é I ômega, deriva isso aqui para mim em relação ao tempo. dl dt vai ser igual a derivada em relação ao tempo de I ômega. Como o meu eixo está fixo, meu momento de inércia não muda, tá? Então, o momento de inércia sai da derivada. Então, isso aqui vai ser I d ômega dt. O que é d ômega dt, pessoal? É a aceleração angular, né? Então, ó, a derivada de Lz dt vai ser igual a I alfa. O que significa I alfa? O torque externo resultante em relação àquele eixo, tá? Então, de novo, a gente cai na mesma condição, ó, que se houver um torque resultante em relação a esse eixo, há, então, variação do momento angular desse corpo, ou seja, vai mudar o estado de rotação desse corpo em relação a esse eixo, tá? Se não houver torques externos, o momento angular se conserva. Aí que tá, aqui que vem mais aplicações, ó. Se não houver um torque resultante externo em relação a um determinado eixo, a gente vê que o momento angular se conserva. O que quer dizer isso? O momento angular da situação
né, inicial é igual ao momento angular da situação final. Ah, como assim? Situação inicial, situação final? Nós vamos ver exemplos lá. O corpo girava de um jeito. Aconteceu alguma coisa, alguém bateu nele e ele começou a girar de outro jeito. Houve conservação ou não do momento angular? Você tem que ver, tá? Então, esse I é da situação antes. F é da situação depois. Tá? Igual a colisão lá, não é isso? Tinha a situação antes e a situação depois. O que é momento angular inicial, pessoal? Agora, para o corpo rígido, é I ômega, não é isso? E o que é o momento angular final? IF ômega F, tá? Então, muitas vezes os exercícios vão sair simplesmente dessa equação. Vamos pegar um exemplo que todo mundo gosta de fazer? Essa situação aqui, ó. Então, ó, você já fez com certeza essa brincadeira aí de estar sentado numa cadeira que roda, né, um banco. E você, né, se você se dá aí uma velocidade angular de rotação, então notem aí, ó, cadê as nossas variáveis importantes? Você vai girar em torno de que eixo? Você vai girar em torno do eixo Z, não é isso? Vou até abrir aqui de novo. Então, ó, tô aqui na minha cadeira gira, né? Como vocês podem ver aí. E aqui está o meu eixo Z, né? Que é o eixo que passa aqui pelo meu centro de massa, que fura aqui o chão, não é isso? Então, eu quero observar e eu vou rodar em torno desse eixo Z, não é verdade? Então, ele que é o meu eixo importante. Então, vamos observar assim, olha, eu estou olhando o momento angular em relação ao eixo Z. Momento angular em relação de um corpo rígido em relação a um determinado eixo é momento de inércia desse corpo. Eu sou o corpo, ó, eu sou o corpo rígido, vezes a velocidade angular de rotação, não é isso? Em torno desse eixo. Ah, então qual que é a situação antes e qual que é a situação depois? Qual que vai ser? Gente, vai ser assim. No início, eu vou girar com o corpo fechado, tá? Vou me dar uma velocidade, vou girar com o corpo fechado e depois eu vou abrir os braços. Então, a situação inicial é com o corpo fechado, com o braço fechado. A situação final é com o braço aberto, tá? Eu quero saber, eu posso igualar o momento angular inicial, a situação com o braço fechado, com a situação com o braço aberto? Aí você vai perguntar, depende. Só vai ter conservação do momento angular se o torque resultante sobre a IV lá for zero. Lembra disso? Então, ó, momento angular é I ômega. A derivada do momento angular é o somatório dos torques externos. Então, vamos verificar. Cadê as forças que agem sobre a IV que podem realizar torque ou não? Então, aqui tá, estou eu, tá a IV. Cadê as forças que agem sobre mim? Quais são as forças que agem sobre esse menininho aí? Peso, né, gente? Peso. Normal, porque eu tô em cima da cadeira. Pessoal, peso e normal realizam torque em relação ao eixo Z? Peso e normal me fazem girar em relação ao eixo Z? Concordam que não? Não. Exatamente, né? Peso e normal estão aplicados exatamente no eixo. Lembra que uma força que passa pelo eixo, que coincide com o eixo, não gera torque. É igual você tentar girar a porta pela dobradiça. Não é isso? Essa força não gera torque, tá? Então, normal e peso não geram torque resultante. Não provocam esse torque. Então, ó, não existe torque sobre a IV. Se não existe, torque é zero, dL, dt igual a zero, ó, então momento angular se conserva. Momento angular em relação ao eixo se conserva. Então, LI é igual a LF.
Ah, mas quem que é LI? É o momento angular de quando eu estava girando com o braço fechado. Ah, o momento angular de um corpo rígido em torno de um eixo é I ômega. Então, antes eu estava girando com uma velocidade angular, né, sei lá, 1 radiano por segundo, e eu tinha um momento de inércia. Concordo? Porque se eu estou com o braço fechado e aqui está o eixo, que passa aqui bem no meu meio, ó, se eu estou com o braço fechado, eu tenho uma certa distribuição de massa em relação a esse eixo, não é mesmo, gente? Só que isso tem que ser igual a IF ômega F. Eu quero saber o seguinte, quando eu abrir o braço, minha velocidade angular vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar constante? E por quê, né? Então, ó, tô girando com uma certa velocidade. Abri o braço. Tô girando mais rápido ou mais devagar? Todo mundo já fez isso. Ah, não, eu nunca fiz. Então faz a conta, ó. Ômega F é igual a momento de inércia inicial mais devagar, isso. Então, é o momento de inércia inicial sobre o final vezes ômega I. Então, a gente tem que observar essa razão, ó, dos momentos de inércia. Quando eu abro o braço, que é o meu momento de inércia final, quando eu abro o braço, o momento de inércia aumenta ou diminui em relação ao eixo Z? Estão viajando aí na maionese? Como é que tá aí, gente? Momento de inércia final em relação ao inicial. É maior, igual ou menor? Se eu abrir o braço, a distribuição da massa está muito mais afastada do eixo, não é? Ó? Se a distribuição da massa está mais afastada do eixo, o momento de inércia aumentou, não é isso? Por isso que o equilibrista usa a vara. Para ele ter maior momento de inércia e dificultar a rotação dele. Fica maior. Se fica maior, se IF é maior do que II, ó, isso aqui é menor do que 1, então a velocidade final é menor do que a inicial. Concorda? Então, você vai girar mais devagar. Então, basicamente, a gente vai fazer essas aplicações. Em geral, vai ter sempre um eixo, vai ter partícula e corpo rígido também, tá? Mas vai ter uma partícula com corpo rígido, aí vai ter uma situação antes e uma situação depois. Aí você vai pensar, eu tenho que conservar o momento ou não? Calcula os torques. Ah, deu 0. Então, o momento angular foi conservado, tá? E essa aplicação aqui, pessoal, de atleta, isso é muito, muito comum, né? A patinadora que vai rodopiar, ela fecha os braços, o negócio da piscina, esqueci o nome disso, o atleta lá que faz salto ornamental, por exemplo, ele está usando essa conservação do momento o tempo inteiro, né? Por quê? Porque se você for computar os torques ali, em geral, são 0, o momento angular se conserva, então quando ele muda a distribuição de massa dele, ele consegue mudar essas velocidades de rotação, tá? Então, eu vou fazer um exercício para terminar a aula. E a próxima aula, uma aula só de exercícios disso, que é a última aula antes da prova. Esse é o exercício da barata. Esse é um exercício bom porque ele dá uma certa dúvida aqui, quer ver? Então, vamos lá. Vou anotar o formulário. O que é o formulário? Momento linear é mv. Momento angular é R VEC P. Torque é R VEC F. Torque é R VEC F. Momento angular de uma parte. Não, isso aqui é de uma partícula, né?
momento angular de um corpo rígido é I ômega. Então, isso aqui é para corpo rígido, isso aqui é para partícula. E a condição de conservação, que é derivada do momento angular, vai ser o somatório de todos os torques externos, tudo em relação a um eixo específico. Então, vamos lá, ó. Uma barata de massa mzinho está em um disco de massa 6 mzinho e raio R. O disco gira como um carrossel em torno de um eixo central Z aqui, tá? Com uma velocidade angular inicial 1,5 radianos por segundo. A barata está inicialmente a uma distância 0,8 vezes o raio do disco, tá? Então, ela está inicialmente aqui, mas rasteja até a borda do disco. Então, a barata estava aqui antes e vai parar aqui, que é o estado final dela. Então, estão vendo? Existe uma situação antes e uma situação depois. Trate a barata como se fosse uma partícula. Qual é a velocidade angular do inseto ao chegar à borda do disco? Então, vamos lá, ó. Existe um sistema que está girando em relação a um disco, então existe um momento angular, né? Vai existir um momento angular antes e depois. A minha pergunta é, eu vou usar que o momento angular inicial é igual ao final? Depende, o que você tem que ver? Se o momento angular é conservado, se existem esses torques externos. Não é isso? Então, vamos ver se a gente consegue identificar os torques externos que estão atuando. Esse que é o problema. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Vamos lá, pessoal. Para eu saber se tem conservação, primeiro passo, calcular os torques externos que estão atuando aí no meu sistema. Meu sistema é quem? O disco e a barata, né? Então, qualquer força, por exemplo, a terra, o peso não é produzido pela terra, então essa é uma força externa, porque a terra está fora do sistema, tá? O sistema é só o disco e a barata. Então, vamos olhar todos os torques que agem sobre esses elementos, disco e barata, para a gente ver se esses torques vão produzir conservação ou não do momento, tá? Quais forças vocês acham que estão atuando nesse sistema? Forças externas, né? Vocês concordam que se o sistema é o disco e é barata, a força externa, a força peso é uma força externa, né? Mas beleza, o disco tem peso, ok. O disco tem peso, o peso atua exatamente lá no eixo. Esse peso, pessoal, faz o disco girar? Esse peso produz torque em relação a esse eixo Z? Não, né? Agora pensa na sua barata. A barata tem o peso P, que a Terra produz. Okay. Que a Terra produz. Agora eu quero que vocês me falem. O peso da barata. Cadê a direção do torque, do peso da barata? Quero que vocês me falem pela regra da mão direita, o dedão fica para onde? Deixa eu ver.
para baixo, para baixo, para baixo. Se for para baixo, vai coincidente com o peso, Maíra? Para o eixo X. Eixo X está onde? Está para dentro, para fora? Então, vou definir assim, quer ver? Ó? Z é esse aqui. Aliás, não. Z é esse perpendicular ao disco, tá? Então, vou ver se eu desenho assim, ó. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Entenderam? O plano XY é o plano do disco, tá? E o eixo Z é o eixo que fura o disco. Então, o peso da barata produz um torque em qual direção? Baseado nessa minha representação. Sentido positivo de Y. Isso, Sabrina. Concordam, gente? Olha só. R, ó, meu punho tá lá no eixo, na origem. Meus dedos vão em direção ao R, que está no sentido de X. E o peso está no sentido de Z negativo, né? Quando eu faço R back F, é o meu dedão lá para dentro, ó. Para dentro, no sentido de Y positivo. Então, ok, nós identificamos um torque externo, que é o torque devido ao peso da barata, mas esse torque aparece na direção de Y. Aí você poderia falar assim, essa que é a confusão, ó. Apareceu o torque, momento angular não vai ser conservado. Você tá certo, mas momento angular em direção a qual eixo? Momento angular em direção ao eixo Y. Não é conservado, porque o torque é em relação ao eixo Y. Só que o disco não está girando em relação ao eixo Y. O disco não pode girar em relação ao eixo Y, porque ele está preso, né? Seu disco, quando você está lá na sua vitrola, seu disco não faz assim, né? Por quê? Você tem a caixa lá, questões experimentais, né? Entendem, pessoal? Existe um torque em relação ao eixo Y. Então, se eu estivesse computando momento angular em relação ao eixo Y, ok, não seria conservado. Mas meu momento angular é em relação a qual eixo? Ao eixo Z, que o disco roda em relação ao eixo Z. Então, em relação ao eixo Z, o momento angular vai ser conservado. Entenderam? Que é o que importa aqui para mim. Tá? Então, cuidado com isso aí, ó. Então, não existe torque em relação ao eixo Z, que é o eixo que importa aí para mim, ó, que é o eixo em que o disco gira em torno dele, né? Em torno do qual o disco gira. Então, como não existe torque em relação ao eixo Z, então o momento angular em relação ao eixo Z é conservado. Então, o momento angular em relação ao eixo Z inicial é igual ao momento angular em relação ao eixo Z final. Então, agora vamos fazer conta com isso para a gente descobrir a velocidade final lá de rotação, né, do sistema. Aí que está o problema. Ó. Quem que é o momento angular inicial? Notem lá, ó. Momento angular inicial. Quem está girando? O disco gira. O disco é um corpo rígido, não é? Então, o disco tem momento angular do disco e tem momento angular da barata, que a barata é uma partícula. Então, são dois momentos angulares que vocês têm que computar, tá? Então, vamos lá, ó. Então, o momento angular inicial é o momento angular do disco mais o momento angular da barata, que é uma partícula. Isso, na situação inicial, é igual ao momento angular do disco mais o momento angular da barata na situação final. Então, qual que é o momento angular do disco? Que fórmula que eu uso? I ômega. Não é isso? I ômega. Ah, qual que é o momento angular da barata? Como é que é o momento angular da partícula, pessoal? Vou anotar aqui mesmo. Momento angular da partícula é R, VEC, P.
Não é isso? Olha lá. O que é R VEC P? R que multiplica MV seno de θ. Então, notem lá, ó. Vou pegar isso aqui de novo. Cadê a velocidade linear? Imagina que sua barata, né, como se ela estivesse fazendo essa órbita aqui, né, ó. Ó, concorda que a velocidade dela está no plano XY? Tá ruim de ver com essas minhas... Como se fosse aqui, né, ó. Pensa no disco, é uma velocidade tangencial. Não é isso, gente? Concordam? Conseguiram visualizar isso? Então, ó, vamos lá. Momento angular da barata vai ser R VEC P, que é R, M, V. V seno de quem? Seno de 90 graus. Concordam? Ó? R tá aqui, ó. E a velocidade, vou desenhar aqui mesmo. A velocidade é tangencial aqui, ó. Ok? Vou trabalhar aqui essa situação inicial ainda, ó. Então, ó, o que é o momento angular do disco? mR2. Massa do disco vezes o raio ao quadrado. É meio de mR2, né? Meio de mR2. Velocidade angular do disco. 1,5 radianos por segundo. Tá? Mas, quem que é o R da barata? Situação inicial, o R é 0,8 Rzão, não é isso? Então, R é 0,8 Rzão. Tem a massa da barata. Qual que é a velocidade da barata, pessoal? Ele não dá qual que é a velocidade tangencial da barata. Mas a gente sabe que V é igual a ômega R. Não é isso? Velocidade tangencial, se você tem um movimento de rotação puro lá, ó, V é igual a ômega R. Então, onde tiver V, eu vou substituir por ômega R. Lembrando que R é 0,8 Rzão. V seno de 90. Então, lembrando que ômega é 1,5 radianos por segundo e R é 0,8 Rzão. Então, tudo foi dado aqui. Eu não fiz as contas certinhas, não. Dúvidas em algum desses parâmetros? O do corpo rígido é fácil. Mais difícil de... Não é difícil, mas assim, né? Tem que calcular o da barata antes. R VEC P, tá? Qual que será a situação final, pessoal? Vamos lá. Situação final do disco. Então, vai ser I final, ômega F, né? Que é um corpo rígido, mais a barata. A barata é a mesma coisa, ó. R VEC P, né? Que eu já vou escrever. R, MV, seno de 90. Então, ó, quando a barata chegar lá na ponta, é a mesma coisa. Ela vai ter uma certa velocidade tangencial, não é isso? E o raio vai ter mudado. Ao invés de ser 0,8 R, vai ser o próprio R do disco, né? Porque ela chegou lá na ponta. Então, vamos só substituir os valores, ó. O momento de inércia final do disco, ó. Do disco, sozinho. Não continua sendo um disco normal? Então, é meio de mR2. Continua tudo igual. A velocidade final, não sei. É exatamente quem eu quero calcular. Não é isso? E agora para barata. O raio mudou. Rzinho virou R. A massa eu sei. A velocidade é ômega R. Né? Que agora ela está lá na extremidade. Seno de 91. Entenderam? Então vai ficar tudo aqui em função do ômega F. Que você vai conseguir isolar. E vai achar que ômega F é 1,37 radianos por segundo. Ok?
Então, a mensagem da aula de hoje é... A aula começou cheia e está vazia, gente. Olha só. Mensagem da aula de hoje. É só um fechamento, né? É só escrever a segunda lei de Newton para rotação de uma forma diferente. Antes tinha aqui o torque resultante, era I-alfa. A aula de hoje foi escrever isso de um jeito diferente, introduzindo essa nova grandeza. Torque resultante é a variação do momento angular. Se não tem torque resultante, o momento angular se conserva. Tá? Mas momento angular pode ser escrito por um corpo rígido como I-ômega. Então, a gente consegue fazer essas aplicações de situações antes e depois. Tá? Então, eu vou parar aqui a gravação. Vocês têm dúvidas nesse exercício? Em alguma continha que eu fiz aqui nesse exemplo? Eu vou parar a gravação, eu vou falar aqui com vocês rapidinho.